Atualmente, a Associação de Heróis possui cerca de 600 heróis atuando ativamente, e mais de 90% deles estão nas classes C ou B. Geralmente, essas classes são as que mais reúnem heróis, porque eles não desenvolvem força ou habilidades o suficiente para avançarem para classes superiores. Isso acaba se tornando um grande problema, já que o universo de One Punch Man frequentemente recebe ataques de monstros extremamente poderosos, que só podem ser derrotados pelos heróis das classes mais altas. Então, mesmo que a Associação de Heróis tenha um grande número de heróis trabalhando diariamente, a maioria esmagadora deles não é capaz de lidar nem mesmo com ameaças de nível demônio. E a situação fica ainda pior quando surgem monstros de nível dragão, já que até mesmo os heróis mais habilidosos têm dificuldades em enfrentar ameaças desse nível. Isso acaba sobrecarregando os poucos heróis da classe S, pois além de lidarem com a maior parte das ameaças nível demônio, são os únicos designados para lidarem com criaturas misteriosas dos níveis dragão e até mesmo Deus. Diante disso, fica evidente a falta de heróis capacitados na associação, tornando ela totalmente dependente da classe S. A única forma de melhorar esse cenário atual seria se a Associação de Heróis tivesse um número maior de heróis com força suficiente para lidarem pelo menos com todas as ameaças de nível demônio, deixando a classe S focada apenas nos maiores níveis de desastres. Mas como isso seria possível? Simples, dando a oportunidade dos heróis das classes mais baixas treinarem com os heróis mais renomados da associação, e assim subirem de rank e ficarem cada vez mais fortes. Então, no vídeo de hoje, nós vamos pegar todos os heróis da classe S e imaginar quais heróis de rank mais baixo, ou até mesmo personagens que nem são heróis, poderiam se tornar os melhores discípulos de cada um deles. Nesse vídeo, vamos criar uma situação onde os heróis da classe S pegam alguns heróis das classes A, B ou C e se tornam seus professores. Vamos imaginar como seria a rotina de treino deles, o que um ajudaria a melhorar no outro e também o motivo que nos levou a selecionar cada aluno e seu respectivo professor. Atualmente existem 16 heróis fazendo parte da classe S, já que recentemente tivemos a renúncia do Silver Fang. Mas, como aqui estamos considerando exatamente todos os heróis da classe S, ele também vai fazer parte desse vídeo, beleza? Além disso, também iremos considerar possíveis discípulos que não são heróis, mas que têm potencial de fazerem parte da associação de heróis com o devido treinamento. E se assim como os personagens dessa lista você também quer ter aulas com algum herói da classe S, é só você fazer um processo de matrícula bem simples, que é deixando seu ultra like no vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Assim, o Colégio Ultra Nerd te coloca na turma com o professor classe S mais apropriado para você. Só fica aqui aquele aviso básico de que esse vídeo vai conter alguns spoilers do mangá, beleza? Agora sim, peguem todo o seu material e vamos para a aula. Puri Puri Prisoner. O Puri Puri Prisoner é alguém que seria bem problemático como professor, por vários motivos. Que seu temperamento é meio instável quando entra numa luta, e dificilmente uma pessoa iria querer treinar com alguém que, na maioria das vezes, prefere lutar sem roupa. No entanto, tem ao menos um herói que talvez não se importasse muito com esses defeitos do herói classe S, que é um Narciso Stoic da classe A. Ele é um herói que foca muito na sua beleza e aparência, mas assim que entra numa luta, toda a sua educação desaparece e ele vira um maluco desgovernado, que só se importa em dar o maior número de socos possível nos inimigos. Bem parecido com Prisoner, não? Claro, o problema da falta de roupa ainda seria um problema, mas conhecendo o Narciso Stoic, pode ser que ele só se importe em aprender táticas de luta com um herói tão renomado quanto Prisoner, e nem se importe com o fato dele, cê sabe. Com o treino certo, o herói classe A poderia criar músculos tão grandes quanto os do próprio Puri Puri Prisoner, e poderia até mesmo desenvolver a sua própria forma de anjo. Assim, os dois se tornariam heróis bombados e elegantes, mas que não seriam tão elegantes assim no campo de batalha. E talvez você esteja pensando em um outro grande problema, no fato do Puri Puri Prisoner ser um professor. Ele sempre paquera todos os homens que aparecem na sua frente. Porém, na minha opinião,
O Narcissa Stoic não faz muito o tipo do Puri Puri Prisoner, então acho que isso dificilmente iria acontecer. Além do mais, o Narcissa Stoic estaria apenas focado em ficar mais forte e ignoraria completamente os flertes do Prisoner, caso acontecesse. Sem contar que o único herói para o qual o Narcissa Stoic tem uma grande admiração é o Amai Mask, que ocupa o rank 1 da classe A. Então, o seu treino teria como único foco se tornar mais forte para surpreender o seu ídolo, Tank Top Master. Atualmente, o Tank Top Master é o herói com o maior número de discípulos em toda a associação. Seus alunos são os chamados Tank Tops, e eles estão espalhados em todas as classes, desde a C até a A. Por isso, caso mais alguém queira entrar na família da regata, não tem por que o Tank Top Master recusar. Então, se fosse para escolher mais um herói da associação, para integrar o grupo de bodybuilders mais famoso do anime, esse alguém seria o Heavy Tank Loincloth, um prestigioso herói da classe A. Ele foi um dos heróis que estavam presentes na primeira aparição do Garou. De cara, o Heavy Tank Loincloth já parece muito com um integrante dos Tank Tops. É muito musculoso, orgulhoso, tem seu nome de herói baseado na roupa que veste e ainda tem Tank no próprio nome. Talvez o Heavy Tank Loincloth ache desnecessária a necessidade de ser um discípulo Tank Top, já que ele só está a uns 6 ranks de distância do Tank Top Master, e dificilmente ele abandonaria sua tanga, que é sua marca registrada, para ter que usar uma regata como principal vestimenta. Além do mais, o Garou deu uma bela surra no herói classe S. Porém, o Tank Top Master deu muito mais trabalho para o Garou do que o Loincloth. Portanto, ele teria sim alguma coisa ou outra para aprender com o classe S. Ele poderia vestir uma regata e manter a sua tanga, se tornando o Tank Top Loincloth. O porte físico e até mesmo a personalidade dos Tank Tops ele já tem. Tudo que o herói ia precisar seria do conhecimento da filosofia da regata e saber usar a sua força, como os alunos Tank Tops. Com essa ajuda, o Loincloth poderia até chegar bem perto do Tank Top Master no ranking, e os alunos Tank Tops teriam ainda mais um integrante para fazer as poses de halterofilismo deles durante os treinos. Metal Bat. O Metal Bat também não seria um dos melhores professores do mundo, já que foi confirmado em uma databook que o herói simplesmente nem sabe qual é o seu próprio estilo de luta. Para ele, é sair balançando o bastão e esperar que um monstro morra com um impacto, enquanto ele se baseia no seu espírito de luta para continuar lutando. Seu temperamento também é muito difícil, já que ele tem o estilo estudante e rebelde. Mas, ao mesmo tempo, Metal Bat é uma pessoa dócil e gentil, que se importa muito com as pessoas, como ele revelou nas vezes que interagiu com sua irmãzinha. Na classe B, temos um herói que é quase um Ctrl-C, Ctrl-V do Metal Bat, e esse alguém é o Needle Star. Seu estilo de luta também se baseia numa arma, também é meio arrogante, mas ao mesmo tempo muito nobre, já que ele afirmou que todas as vidas no mundo são valiosas, não importa se a pessoa é rica ou pobre, herói ou monstro. De cara, Needle Star e Metal Bat não iam se dar muito bem não, já que a personalidade deles não ia permitir que eles fossem amigos tão facilmente. No entanto, só seria necessário eles trabalharem juntos uma vez, para um aprender o valor do outro. Eles poderiam matar alguns monstros juntos e assim eles já iriam se dar bem. De certo, Metal Bat não seria alguém que daria lições de uma forma didática, como Silverfang ou Tank Top Master. Ele seria mais como Saitama, que só fala lições que vêm na hora ali na sua cabeça, e se suas palavras seriam úteis ou não, aí é outro problema. Metal Bat também não teria como ensinar o Needle Star a usar melhor a sua arma, já que ele usa uma massa com correntes. Por isso, Metal Bat iria focar o seu ensino em fazer Needle Star aprender a ter o mesmo espírito de luta que ele possui. Com isso, o herói classe B poderia ficar mais forte e resistente só com a força de vontade, e isso já seria o suficiente para ele desenvolver uma força que fosse, ao menos, digna das maiores posições da classe A. E enquanto não estivessem treinando, é bem provável que Needle Star e Metal Bat seriam o tipo de amigos que sempre estão bebendo juntos num bar ou brigando com delinquentes na rua. Genos. Embora o Genos já seja discípulo de um herói, que no caso é o Saitama, ele não poderia ficar de fora dessa, né? Já que nada impede dele ter um discípulo de rank mais baixo para ajudá-lo em seu desenvolvimento como herói. O problema é que pela personalidade do Genos, ele não gosta muito de ser o professor de outro herói,
e ele também não tem nem um pouco o perfil para isso. Mas se fosse para escolher um herói para ser o seu discípulo, esse herói seria o Jet Nice Guy da classe B, já que assim como Genos, ele também é um ciborgue. Então não teria professor melhor para o herói classe B do que o ciborgue mais poderoso que temos conhecimento na associação de heróis. Genos poderia ensinar muita coisa ao Jet Nice Guy, devido à experiência de campo que ele tem, por conta das missões que já realizou pela classe S. Talvez no início, Jet Nice Guy tivesse alguma dificuldade em entender as explicações mirabolantes e totalmente viajadas do Genos, mas com o tempo, eles iriam se adaptando um ao outro e tudo correria bem. Genos poderia começar ensinando seu estilo de luta ciborgue para o herói classe B, passando dicas de locomoção, técnicas de combate e também em como usar da melhor forma possível as suas armas. Mas o principal benefício que ele teria sendo discípulo de Genos seria ter acesso à tecnologia robótica avançada do Dr. Kusseno. Genos poderia levar Jet Nice Guy até o laboratório do Dr. para que ele fizesse um upgrade geral no corpo do herói classe B, deixando ele com partes robóticas ainda mais resistentes e com armas ainda mais destrutíveis e versáteis. Com isso, Jet Nice Guy se tornaria um herói ciborgue muito mais poderoso do que ele jamais poderia ser, e com Genos o ensinando a utilizar melhor os seus novos equipamentos, ele poderia facilmente subir muito no ranking da associação e pelo menos se tornar um dos melhores heróis da classe A. Flash. Sempre quando conhece alguém, Flash não hesita em atacar a pessoa de forma desavisada só para testar a força, reflexos e reação dessa pessoa. Como quase ninguém se compara à sua velocidade da luz e suas habilidades ninja, Flash sempre fez pouco caso de muitos heróis por aí. No entanto, durante a missão de invasão à Associação de Monstros, Flash encontrou uma ninja da classe A que surpreendeu até mesmo ele. Surpreso, ele até elogiou a ninja por suas habilidades de combate. Essa ninja era Shadow Ring. Para ela ter chamado a atenção de alguém como Flash, ela é, sem dúvidas, uma heroína com um grande potencial. E caso recebesse o treinamento certo, ela poderia até mesmo atingir velocidades equivalentes à velocidade do som em pouco tempo. Essa relação de professor e aluna seria uma das mais possíveis de realmente acontecer canonicamente, já que Flash parece ser o tipo de pessoa que se aproxima dos heróis que ele enxerga potencial. Assim, ele ensinaria a Shadow Ring tudo o que ele aprendeu na sua Vila Ninja e como um herói classe S. Sem dúvidas, esse treinamento seria doloroso. Flash iria forçar a garota a todo tipo de treinamento duro, exaustivo e que testaria os seus limites todo santo dia, mas seria por uma boa causa. Curiosamente, eles poderiam ter uma relação de Yin e Yang, já que o nome de Flash sugere luz e o nome da Shadow Ring sugere sombras. Ela até mesmo poderia mudar o seu nome de heroína para algo como Shadow e Shadow no futuro para combinar com seu sensei. E como Flash parece ser alguém que liga muito para sua aparência exterior, pode ser até que ele ajude Shadow Ring a ganhar um novo visual, já que ela tem uma aparência bem infantil. Só vamos torcer para que a Shadow não deixe o seu conhecimento de poder subir a cabeça e que ela não se torne um Tai Lung da vida. Watchdog Man. O Watchdog Man é um herói complicado de analisar e que temos bem poucas informações sobre ele atualmente. É até difícil imaginar ele sendo o sensei de alguém, já que na maior parte do tempo ele quase não fala e não demonstra nenhum tipo de emoção. E pior, ele tá sempre agindo como se fosse um cachorro de verdade. O estilo de luta do herói classe S também não é dos mais simples de se aprender, já que ele luta de uma forma bem animalesca. Mas também não é impossível de ser ensinado para alguém, já que o Garou conseguiu dominar as suas técnicas apenas as observando em um confronto que tiveram. É claro que nem todo herói vai conseguir dominar o seu estilo de luta tão facilmente quanto o Garou, mas o importante é que não é algo impossível, mesmo que o aprendizado leve bastante tempo. Eu confesso que foi meio difícil achar um discípulo que fosse minimamente compatível com o Watchdog Man, mas o herói com a maior probabilidade para ser o seu discípulo, no nosso ponto de vista, seria o Double Hole, da classe B. Nós escolhemos esse herói porque ele compartilha um estilo e comportamento um pouco semelhante com o Watchdog Man em alguns aspectos. Ambos raramente se comunicam e ambos não mostram muitas emoções, então é provável que eles iriam se dar bem, pelo menos numa relação de professor e aluno.
Mesmo parecendo ser fraco, Double Hole é bem habilidoso. Na invasão à Associação de Monstros, por exemplo, ele foi atacado por um monstro primata, mas em um piscar de olhos, ele agarra as narinas do monstro e sem esforço algum, ele gira o corpo do monstro no ar e dispara uma rajada de energia com o seu nariz cibernético. Sim, o principal ataque dele é basicamente um super espirro. Não chega nem perto do Saitama, mas ainda assim consegue derrotar monstros nível tigre rapidamente. Com isso, já vemos que ele possui outras semelhanças com um herói classe S. Ele tem força e agilidade sobre-humanas, e sua principal arma é o seu nariz. O Watchdog Man também possui super força e agilidade, ainda maiores que as de Double Hole, e também deve possuir um nariz extremamente desenvolvido, se formos considerar os seus atributos de cachorro. Assim, o Watchdog Man poderia ensinar para ele o seu estilo de luta animal, que certamente seria dominado pelo Double Hole após um longo treinamento árduo. Ele também poderia adotar alguns comportamentos mais animalescos, como o herói classe S, e desenvolver ainda mais as capacidades do seu nariz cibernético. Não acho que ele iria tão longe quanto outros heróis que falamos aqui, mas acredito que com um treino certo, ele tem grandes chances de ocupar uma posição bem alta na classe A. Super Alloy Darkshine. Ele é o herói com os maiores músculos de toda a associação, e seu corpo é considerado mais resistente do que muitos metais por aí. Darkshine conseguiu esse corpo resistente através de puro treino, e graças ao seu esforço, ele ganhou a atenção de vários heróis, que usam Darkshine como exemplo de pessoa que eles querem se tornar um dia. E uma das pessoas a quem Darkshine inspirou foi a heroína classe B, Capitã Mizuki. Diferente do classe S, Mizuki não é uma bodybuilder, mas uma atleta olímpica. Mas, mesmo assim, ela aspira a ser tão forte como Darkshine um dia. Desde suas primeiras aparições no mangá, ela já revelou ter um enorme respeito e admiração pelo herói. Enquanto ela costuma chamar os outros de coach, ela se refere ao Darkshine como senpai, já vendo ele como seu superior ou como seu professor informal. Portanto, essa também é uma relação aluna-professor que poderia muito bem acontecer canonicamente. É provável que o treinamento dele seria ainda mais exaustivo e extremo do que o treino dos alunos Tank Tops, mas ainda assim, Mizuki não iria se importar, já que quanto mais ela se sente exausta, mais animada ela fica para continuar treinando. Com essa animação toda e essa dedicação, ela poderia atingir um nível de força semelhante ao do Darkshine em poucos anos. Dificilmente, esses dois teriam algum tempo livre, já que eles seriam verdadeiros ratos de academia, que é onde eles iriam praticamente viver. A única coisa que faria eles pararem seu treino seria se fossem chamados pela própria associação para alguma missão importante e só. Pig God. Também é meio complicado imaginar o Pig God como professor, já que tudo que ele faz é comer. Então a única maneira dele ser útil na arte de disciplinar alguém seria se ele conhecesse outro herói, que também se baseia em comer muito para ficar mais forte. Por sorte, existe um herói exatamente assim na classe C, que é o Food Battler. Os poderes dele se baseiam em ingerir bastante calorias até que ele fique bem gordo. No entanto, toda a sua gordura é convertida em velocidade e agilidade para o seu corpo, e em questão de minutos, ele consegue perder vários quilos. Como ele gasta energia demais, Food Battler fica muito magro e até desnutrido. Assim, a única forma dele manter os seus poderes e até mesmo se manter vivo é ingerindo várias calorias por dia. Certamente, o garoto ainda tem problemas para controlar o metabolismo do seu corpo e até de otimizar a energia que ele gasta. Por isso, Pig God seria o professor perfeito para ele. Mesmo que ele pareça só um gigante obeso e preguiçoso, Pig God é muito prestativo e cuidadoso, e se tivesse a oportunidade de passar os seus ensinamentos para alguém, dificilmente ele ia recusar. O herói classe S poderia ensinar o Food Battler a não gastar tanta energia assim enquanto estivesse em missão e talvez até ensinaria técnicas para ter maior controle sobre o seu metabolismo e reter o maior número de gordura possível. E sem dúvidas a técnica suprema que Pig God ensinaria ao garoto é devorar monstros. Depois de vários anos exercitando os músculos da boca e do próprio estômago, Food Battler poderia ter essa mesma capacidade de Pig God e conseguiria eliminar inimigos sem gastar energia. Pelo contrário, ele até ganharia mais energia com isso. E seria difícil dizer quando eles estão treinando ou não, porque provavelmente no tempo livre eles sairiam para comer tudo que tem no cardápio de algum restaurante.
Seria isso um treinamento ou só um passatempo para eles? Bom, eu diria que os dois. Drive Knight. O Drive Knight é provavelmente o herói classe S mais difícil de aceitar ter um discípulo. Até hoje não sabemos o que ele é de fato. Se ele é um androide programado com uma inteligência artificial, se ele é um ciborgue assim como Genos, ou se ele é simplesmente um humano usando uma armadura robótica. O mais provável é que ele seja um androide ou um ciborgue com pelo menos uns 90% de cibernética corporal. A principal habilidade do Drive Knight gira em torno de sua transformação tática, onde a partir de uma caixa tecnológica, ele pode criar diversos tipos de armas e, principalmente, realizar todo tipo de transformação. Bom, o seu discípulo então não poderia ser qualquer herói aleatório, teria que ser alguém com pelo menos alguma semelhança com ele. Embora não seja nenhum androide nem um ciborgue, o herói que selecionamos tem um perfil e até algumas características que aproximam ele do Drive Knight. Esse herói é o promissor Darkness Blade da classe B. Ele empunha uma espada longa com uma lâmina preta, mas sua característica mais marcante é sua armadura negra, que pesa 26 kg. Assim como o Drive Knight, Darkness Blade possui uma aura intimidadora e é bastante confiante em sua própria força. Mas o que deixa ele ainda mais parecido com um herói classe S é a sua armadura e o seu cabelo, que lembra muito Drive Knight. O herói classe S, inclusive, também utiliza uma espécie de lâmina de energia, como se fosse uma espada, e não podemos descartar a possibilidade dele também usar uma armadura robótica. Iria ser extremamente complicado fazer o Drive Knight aceitar o herói classe B como seu discípulo, mas dependendo das circunstâncias, ele acabaria aceitando, mas certamente com algumas condições bem rígidas. Os seus ensinamentos para o Darkness Blade começariam trabalhando mais a parte tática e estratégica do herói classe B, passando inúmeros desafios para ele cumprir e muitas lições, que poderiam resultar em penalidades severas caso Darkness Blade não tivesse um bom desempenho. Mas o maior trunfo que o herói classe B receberia provavelmente seria uma atualização em sua atual armadura, onde Drive Knight a deixaria mais robótica e tecnológica, a ponto de Darkness Blade nem precisar mais de uma espada comum. Já que com a nova armadura, além dele se tornar mais resistente, ele também teria acesso a variados tipos de armas para usar, dependendo da necessidade do combate. Certamente com isso, Darkness Blade se tornaria um herói muito melhor e mais poderoso do que é hoje, e teria grande potencial de um dia se tornar um classe S. Zombieman. Zombieman é um dos heróis mais versáteis da classe S, mesmo que o único poder dele seja sua regeneração absurda. Embora ele diga que prefere trabalhar sozinho, é provável que ele aceitaria tranquilamente ter alguns discípulos, se fosse para um bem maior. Ele sabe fazer uso de todo tipo de armas, seja ela de combate próximo, como um machado, ou até mesmo usar armas de fogo, como pistolas e metralhadoras. Além do mais, ele possui uma mente inabalável. Por mais que a situação aperte para ele, Zombieman nunca se abala e mantém a calma, e graças às suas habilidades com as armas e à sua regeneração, Zombieman basicamente nunca perdeu oficialmente uma luta até hoje. Por causa de todas essas características, tem pelo menos 3 heróis que poderiam aprender algumas coisas com o Zombieman, e esses heróis são Poison, Death Gatling e o One Shooter. Vamos por partes. Poison é um herói bem simplista, que depende de usar uma pequena faca para injetar um veneno especial, capaz de matar um monstro de grande porte em segundos. No entanto, depender de uma faquinha minúscula é muito desvantajoso. Assim, Zombieman poderia passar o seu conhecimento diversificado de armas para o herói, para que ele possa injetar o seu veneno usando outros tipos de armas, como espadas ou até mesmo balas de armas. Death Gatling é alguém que depende muito da sua metralhadora, e se torna muito instável quando um inimigo ganha vantagem na luta. Por isso, com os ensinamentos do Zombieman, o herói poderia aprender a usar melhor a sua faca Bowie e outras armas brancas para combate próximo, e aprenderia a manter a calma em situações delicadas. Por último, o One Shooter. A habilidade dele com uma arma consegue até ser superior à do Zombieman, mas de longe, sua personalidade é a que mais desaba quando algo ruim acontece, de um atirador frio para uma criança medrosa. Assim, o One Shooter poderia aprender a controlar sua ansiedade nas batalhas ao aprender a usar outras armas, além da sniper, como uma pistola ou armas corpo a corpo.
Com um grupo de 3 heróis para ensinar, é provável que o Zombieman sentiria na pele o mesmo que o Atomic Samurai sente, ter que ensinar 3 pupilos, de uma só vez. Ao menos se o treino deles com o Zombieman desse certo, eles não só subiriam vários ranks, como também poderiam ser os rivais dos discípulos do Atomic Samurai, o que daria uma boa adição dramática para a história. King. Aqui aconteceria algo bem curioso, porque King não tem poder nenhum e mal pode se chamar de herói, já que ele é só um humano comum e só chegou onde chegou na classe S por pura sorte. Talvez o poder dele realmente seja sua sorte divina, mas mesmo que fosse, não é algo que ele pode ensinar para alguém, né? Só por causa disso, o King se recusaria a ser o professor de qualquer um, já que ele ficaria com medo de que sua farsa fosse descoberta. Mas se fosse para escolhermos alguém para ficar do lado de King, esse alguém seria o Mumen Rider. Afinal, os dois não têm poder nenhum e ainda assim são heróis renomados. Aqui, é provável que o oposto acabe acontecendo, onde o Mumen Rider é quem acabaria se tornando o mentor de King. Como o Mumen Rider não quer sair da classe C porque ele conhece o seu valor melhor do que ninguém, ele poderia dar conselhos a quem não tem confiança de suas próprias capacidades, e esse alguém é o King. King poderia temer que sua farsa fosse descoberta, mas é provável que o Saitama já contasse esse segredo de antemão para o Mumen Rider, e como o ciclista é um herói tão puro de coração, ele não julgaria o King, e de certo, ele seria a melhor pessoa fora o Saitama com quem o herói classe S poderia desabafar. Dessa forma, King poderia aprender a se valorizar e se conhecer mais, e talvez ele começasse a treinar para ser um verdadeiro herói, ou só decidisse sair da associação mesmo, se assim ele preferisse. Mas se fosse pro King realmente ensinar algo pro Mumen Rider, poderia começar ajudando ele a ser melhor em videogames. Assim, o Saitama teria mais um, solando ele nos jogos. Metal Knight. Bofoi é outro que também se encaixa na categoria de heróis que realmente não gostariam de treinar ninguém. Ele é uma pessoa fria e calculista, que tem como único objetivo e interesse possuir cada vez mais conhecimento em tecnologia e testar suas armas. E apesar de ser um herói, ele não tem muita compaixão pelos outros e só vai ajudar alguém se ele tiver algum benefício para os seus próprios interesses. Até agora, a única pessoa que Bofoi mostrou algum nível de respeito foi com o Child Emperor, mas isso provavelmente se deve pelo imenso potencial que ele vê no garoto, que possui uma inteligência extraordinária. Porém, o Metal Knight não é tudo de ruim. Ele é um cientista com um intelecto de nível genial, que o permite criar máquinas e armas altamente avançadas. Ele já contribuiu muito com a associação, fornecendo armas, construções e instalações fortificadas, e até mesmo robôs programados com um sistema de defesa avançado. Ele possui um arsenal de armas e um exército com uma variedade imensa de robôs, controlados remotamente, para todo tipo de situação que possa surgir. Então, já deu para ver que não é nada fácil achar alguém que se enquadre nos padrões para ser um discípulo de Bofoi. Mas, como nenhum classe S pode ficar de fora, pensamos em considerar o herói classe C, Battery Man, como seu possível pupilo, já que o Battery Man possui uma armadura mecânica que cobre quase todo o seu corpo, tendo um estilo com aparatos mais tecnológicos. Mas embora ele use uma espécie de armadura mecânica, a única coisa que ele parece ser capaz de fazer é usar uma bateria que ele carrega nas costas para eletrificar os seus golpes, e ainda sua eficiência com isso não é muito boa. Talvez o Bofoi apenas aceitasse Battery Man como seu discípulo para usá-lo como uma cobaia para os seus experimentos, aplicando no herói classe C algumas de suas novas armas e invenções, só para ver até onde elas podem ir. E dependendo do quão poderosas fossem as atualizações que ele aplicasse ao Battery Man, Bofoi poderia mandá-lo da classe C diretamente para a classe A, sem muita dificuldade. Child Emperor. Muitos devem estar pensando, o que uma criança de 10 anos vai ensinar para os adultos? Como chupar o dedo? Acontece que estamos falando do Child Emperor, uma criança que é mais inteligente do que muitos adultos por aí. Apesar da inteligência, Child Emperor não é muito mais do que uma criança sem seu equipamento tecnológico, mesmo ele tendo uma resistência até que considerável. Então, a melhor maneira que ele tem para compensar sua falta de força e até de vigor físico é com suas invenções brilhantes. Por ser uma criança tão brilhante,
e até ser o encarregado de liderar a associação em missões, Child Emperor seria o professor perfeito para os heróis que, assim como ele, dependem de aparatos tecnológicos para continuarem agindo como heróis. Por incrível que pareça, não existem muitos heróis desse tipo na associação de heróis, mas um deles é bem parecido com Child Emperor, sendo que a diferença é só na idade e no nível de inteligência. E esse alguém é o Lightning Genji. Ele também é considerado um herói promissor, já que em apenas um ano depois que entrou na associação, Genji já conseguiu chegar no rank 17 da classe A. Isso foi por causa da sua armadura e de suas hastes, que o permite disparar eletricidade. Aparentemente, foi o próprio Genji que fabricou essa sua armadura, mas ela não foi forte o suficiente para aguentar o tranco contra 2 monstros de nível tigre. Mas caso o Genji expandisse ainda mais a sua genialidade com o Child Emperor, talvez as suas invenções ficassem ainda mais poderosas e ele poderia subir nos rankings ainda mais rápido. Mas então, por que o Genji não poderia ser um pupilo do Metal Knight ao invés do Child Emperor? Simples, pois se o Metal Knight já ia penar para ter apenas um discípulo, um segundo aluno seria demais para ele, e com certeza ele não aceitaria. Além do mais, Genji e Child Emperor parecem ter personalidades bem parecidas. Genji foi um dos únicos heróis que deu um autógrafo no livro de heróis de Tareu, portanto, ele gosta muito de dar atenção aos seus fãs. E o Child Emperor, apesar de gênio, é gentil, como uma criança. Portanto, os dois poderiam ser grandes amigos gênios, tal como um Phineas e Ferb da vida. Silver Fang. Por mais que o Silver Fang já tenha se aposentado da sua carreira de herói, ele nunca disse nada sobre abandonar a carreira como professor. Por isso, ele ainda seria capaz de ensinar a nova geração de heróis a ficarem mais fortes. Atualmente, ele pretende que o Garou substitua sua lacuna na classe S. Então, certamente, o Garou continuará sua trajetória como discípulo do ex-herói classe S. Bom, mas como o Garou já é meio óbvio, vamos focar em outros heróis que também poderiam ser discípulos do Silver Fang. Assim, alguns heróis que poderiam aprender uma coisa ou outra com o melhor artista marcial da associação de heróis são Lightning Max e o Snack, 2 heróis classe A que focam no uso de artes marciais. Eles dois até foram integrantes do torneio da Super Luta no arco da invasão dos monstros às cidades, mas não foram capazes de ir muito além na competição, e pelo que vimos, nem agindo juntos eles conseguem sequer arranhar um monstro nível dragão. Ou seja, eles precisam melhorar suas técnicas de luta urgentemente, e ninguém melhor que o Bang para ajudar nisso. No entanto, ainda tem outro aluno que poderia entrar no dojo do Bang. Uma pessoa que já é muito poderosa como é hoje, digna de rank S, mas ainda assim, nunca usou sua força pelo bem da sociedade. E esse alguém é o Suiryu. Caso ele realmente queira se tornar um herói, ele poderia começar aprendendo algumas coisas no dojo de Bang. Como o jovem já é tão forte sozinho, o melhor que Bang faria seria dar conselhos sobre como usar sua própria força para ser um herói, que é a única coisa em que Suiryu perderia para o Max e para o Snack. Com os ensinamentos de Bang, é até provável que Suiryu caísse direto na classe S assim que entrasse na associação, assim como foi com Genos. E claro, Max e Snack poderiam chegar bem perto de também irem para a próxima classe. Atomic Samurai. O Atomic Samurai atualmente já possui 3 discípulos oficiais, todos ocupando ranks bem altos na classe A. Então eu acho que ele não ia gostar nem um pouco de ter ainda mais discípulos para ele ensinar. Ainda mais por ser um cara completamente arrogante, que menospreza e desmerece qualquer um que ele considere fraco, só respeitando os que ele reconhece como sendo fortes. Mas depois das perdas que ele teve na luta contra a Associação de Monstros, onde os membros do Conselho de Mestres Espadachins foram mortos, ele provavelmente tenha mudado um pouco a sua personalidade. Além do mais, o próprio Conselho dos Espadachins foi passado para que ele assumisse a liderança. Atomic Samurai é um espadachim extremamente formidável, tanto que é considerado o espadachim mais forte da Terra. Seus ataques com a espada são tão rápidos e fortes que os inimigos são cortados em vários pedaços em um instante. Ele até mesmo já foi capaz de fatiar monstros usando apenas um palito de dentes. Bom, se fosse para ele ter outros discípulos, obviamente eles precisariam ser espadachins, e não qualquer espadachim, mas que tivesse pelo menos algum potencial.
Um que já é considerado bem habilidoso, mas que poderia ficar ainda mais forte com os ensinamentos do Atomic Samurai, seria o Spring Mustachio. Ele inclusive foi discípulo do grande espadachim Nichirin, que por sua vez já foi o professor do próprio Atomic Samurai. O Spring Mustachio é um dos melhores esgrimistas de One Punch Man, especialmente no uso de seu florete. Mas como o Atomic Samurai conseguiu ultrapassar até mesmo seu antigo sensei, certamente ele poderia passar muito conhecimento ao Spring Mustachio, ensinando a ele diversas técnicas, permitindo que o herói classe A dominasse ainda mais o seu estilo de esgrima. Spring Mustachio poderia até mesmo adaptar o corte atômico do samurai com as suas técnicas já incríveis no manuseio do florete, criando um ataque extremamente poderoso e original para ele. Outros heróis que também poderiam ser discípulos do Atomic Samurai seriam o Crescent Eyebrow da classe A e até mesmo o Darkness Blade. Todos eles teriam muitas chances de se tornarem os melhores da classe A e até mesmo classe S no futuro, como já acontece com os atuais pupilos do Atomic Samurai. Tatsumaki. A Esper mais poderosa de One Punch Man também não seria muito boa sendo uma professora, graças à sua personalidade. Porém, temos uma escolha bem óbvia de discípulo para Tatsumaki, que seria sua irmã mais nova, a Fubuki. Claro, teriam vários problemas caso a Tatsumaki tentasse ensinar a própria irmã. A heroína da classe S já é bastante teimosa e sempre quer resolver tudo por si só, sem se importar em ter que perder tempo ensinando outras pessoas a ficarem mais fortes, sendo que sozinha ela já consegue dar conta do recado. Mas foi justamente por causa desse comportamento que Fubuki se afastou da irmã e gerou seu complexo de inferioridade. Fubuki sabe que ela é mais fraca, e para compensar a sua fraqueza, ela sempre tenta reunir vários heróis, preferencialmente mais fracos que ela, para fazerem parte do seu grupo pessoal. No entanto, isso só alimenta ainda mais os pensamentos negativos que Fubuki tem dela mesma, o que impede que seus poderes evoluam. E por mais que Tatsumaki evite demonstrar, a pessoa com quem ela mais se importa é a sua irmã mais nova, e por isso, caso as duas deixassem suas diferenças de lado, elas poderiam muito bem aprender uma com a outra. Fubuki poderia aprender a melhorar os seus poderes, enquanto Tatsumaki poderia aprender a deixar o seu orgulho de lado mais vezes e ajudar heróis mais fracos a serem mais fortes. Essa relação poderia mudar a percepção de Fubuki em muitas coisas, e Tatsumaki inspiraria sua irmã da mesma forma que o Blast a inspirou. Isso não só iria aproximar as duas irmãs, como também deixaria Fubuki mais confiante de si mesma, e poderia até mesmo chegar ao nível da sua irmã mais velha. Já imaginou ter duas Tatsumakis na classe S? Não ia ter vilão que não iria se borrar nas calças. Mas também temos um outro herói que seria bem apropriado para ser o pupilo da Tatsumaki, e esse herói é o Gear Spare, da classe C. Gear Spare, mesmo tendo uma classificação baixa, já possui habilidades psicocinéticas impressionantes, porém, ele não tem quase nenhum controle sobre elas e suas habilidades se manifestam raramente. Só que quando o herói toma posse do seu poder, mesmo que por pouco tempo, ele consegue surpreender a todos com a sua capacidade, que até mesmo já fez Fubuki pensar que estava sentindo a energia da sua própria irmã, mas era o Gear Spare. Então, com o treinamento adequado, ele certamente teria potencial de ter um lugarzinho guardado na classe S, mas tudo isso dependeria da boa vontade da Tatsumaki em dar o seu melhor como professora. E aí, será que ela daria conta do recado? Blast. E por fim, temos o herói número 1 da classe S, que é outro que dificilmente aceitaria um discípulo. Não por sua personalidade ou algo do tipo, mas por estar sempre ausente em missões especiais dedicadas exclusivamente a ele e a sua equipe misteriosa. Assim como Saitama, o Blast tem sua profissão de herói como um hobby, mas não se engane, pois ele cumpre, e muito bem, o seu papel de herói. Ele não é considerado o herói mais forte da classe S à toa, né? Tirando o Saitama, o Blast é visto como o herói mais forte do mundo, e não é pra menos, já que durante a luta contra o Garou Medo Cósmico, ele foi o único herói classe S a suportar a presença do vilão e ser capaz de enfrentá-lo no mano a mano. Até o momento, os poderes que ele mostrou giram em torno da manipulação de portais interdimensionais e do controle da gravidade para fortalecer os seus ataques. Não apenas isso,
como ele certamente também possui uma força física e velocidade muito acima dos padrões humanos, superando em velocidade até mesmo o herói Flash. Então, para conseguir um discípulo digno do herói número 1, também não é uma tarefa muito fácil. Mas, por sorte, temos um candidato ideal para ocupar essa posição e já vamos explicar o porquê. Esse herói é o Amai Mask, o número 1 da classe A. Tá, eu sei que o Amai Mask já tem potencial de sobra para ser um classe S, e que ele só não subiu de rank ainda por vontade própria. Mas isso não muda o fato de que ele poderia aprender muita coisa com o Blast e se tornar um herói melhor em muitos aspectos. Bom, para começar, um dos poucos heróis que o Amai Mask demonstra ter algum respeito e admiração é o próprio Blast. Em uma de suas visões, vimos que ele já foi salvo de um monstro pelo Blast no passado. E uma coisa que deu para perceber é que os dois meio que já possuem uma ligação indireta de pupilo e mestre, já que depois do flashback de Amai Mask, ele parece ter sido afetado profundamente pela visão, e imediatamente ele começou a bater a sua cabeça contra o chão para conter os seus impulsos assassinos. Mais tarde, ele afirmou que quase esqueceu a lição mais importante para ele, que seria o seu autocontrole. Então, tudo indica que essa lição tenha sido passada a ele pelo Blast naquela ocasião. Com isso, não seria nada impossível dessa parceria um dia acontecer. Até seria bem provável que o Blast ainda levasse o Amai Mask para treinar juntamente com o seu esquadrão em uma outra dimensão. E o Amai Mask certamente tem potencial para isso, disso eu não tenho dúvidas. Ele poderia se tornar ainda mais poderoso e até desenvolver algumas novas técnicas com o Blast. Seria até interessante o Amai Mask voltando de uma longa viagem de treino como uma pessoa totalmente diferente de antes, e enfim, assumindo seu posto na classe S e dando espaço para outros heróis também conseguirem subir seus próprios ranks. Como deu pra ver, tiveram vários casos aqui que a gente até se pergunta, como que isso ainda não é canônico? Pode ser mesmo que algum dia, alguns desses heróis da classe S ainda treinem esses heróis que sugerimos aqui hoje, já que a semelhança é tão grande que parece que a única coisa que está separando o professor do aluno aqui é a própria vontade do autor. Então, não fiquem tão surpresos se por acaso uma dessas relações de aluno-professor virar realidade, já que foi possível prever lá do início. Mas então, qual desses heróis você acha que seria o melhor professor? Você acha que os alunos que nós sugerimos são adequados para eles, ou tem outro herói que se encaixaria melhor? Então comenta aqui embaixo para todos os Ultra Nerds saberem também. E se você ainda não é um Ultra Nerd, é só se inscrever e deixar o Ultra Like aqui no vídeo, que assim você vira parte da nossa família e fica por dentro de vários outros vídeos de animes por aqui. Enfim, eu vou ficando por aqui agora. Muito obrigado pela sua presença em mais um vídeo Ultra Nerds, valeu!